Abra aí Isaías capítulo 1, verso de número 12. Verso de número 12. Aleluia. Diz assim a Bíblia: quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios? Amém. Iniciando, eu quero dizer para vocês que há um comentário histórico acerca daquilo que está escrito. Que comentário é esse? Olha, Isaías é chamado para ser profeta, e iniciando o seu livro messiânico, a Bíblia nos diz que Deus inicia o livro de Isaías trazendo uma palavra relativa à iniquidade, trazendo uma palavra relativa à impenitência do povo de Israel. Como assim, pastor? Ora, o povo de Israel está vivendo uma celeuma, está vivendo uma discórdia, está vivendo uma confusão tremenda, brigados, nervosos, e mesmo assim não param de vir à igreja, não param de vir ao santuário, não param de servir, não param de oferecer culto. E Deus chama Isaías e diz: escreve aí, coloca aí, eu estou detestando as suas solenidades. Deus coloca para Isaías no versículo de número 14: as vossas festas me aborrecem. Eu estou por aqui, em outras palavras, eu estou por aqui com as vossas cantigas, com os vossos aplausos, com os vossos ditos, com as vossas missas, com as vossas rezas. Eu estou estourando, e eu pergunto aos senhores e pergunto às senhoras: que viesseis fazer nos meus átrios? Que viesseis fazer no meu santuário? É lógico que nós, irmãos, inteligentemente temos que saber e colocar em primeiro lugar na nossa vida, na nossa fé, na nossa cartilha diária de vida cristã e vida com Deus, que a casa do Senhor, o santuário, o átrio de Deus, não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui deve-se ter reverência, aqui deve-se ter santidade, aqui deve-se ter postura, aqui deve-se ter, acima de tudo, como que eu posso assim dizer, acima de tudo, uma postura invejável. Há uma expressão colocada por um cidadão do Brasil chamado Roberto Jefferson, que outrora era deputado federal. Ele disse assim: o fulano de tal é vertical. Eu não sei o que ele quis dizer com essa palavra vertical, mas gravou em meu coração, e eu explano e coloco para os irmãos que na presença do Senhor o cidadão tem que ser vertical. Quando você vem à casa do Senhor, você não entra na casa da sogra, você não entra na casa da dona Joana, do seu José, da dona Maria, não. Você entra na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, diz a Bíblia. Porque tem crente, irmão, que ele está vivendo a última fase da fé. Como assim, pastor? Eu pude até aqui escrever e fazer alguns apontamentos acerca das fases da fé. A primeira fase da fé, irmão Jorginho, é a fase do descobrimento. O cidadão descobriu a fé. Uau, que coisa linda, descobrir a fé, descobrir Jesus, descobrir o amor de Deus, descobrir a igreja. Oh, coisa boa. A segunda fase é a fase da paixão. Além de descobrir, ele pegou paixão, ele pegou amor, ele ficou ali obscurecido por aquele sentimento. Oh, que coisa boa, estou apaixonado por Deus e tal e coisa. E de repente entra a fase do realismo. Ele vê que ele descobriu, ele vê que ele também viveu a paixão, mas ele descobre que nem tudo são flores, nem tudo são rosas, como diz lá no Brasil. Ele descobre que a realidade é tangente, a realidade é verdadeira. Ele descobre que não é sempre aquelas belezas que se pintaram ou que
que ele mesmo descobriu e viveu aquela paixão gloriosa, ensandecida por Deus e por sua preciosa palavra, ele cai dentro da realidade, ele vive o realismo. E depois do realismo, o que ele vai, pastor? Ele se envereda, ou começa a se enveredar pela fase da acomodação. Ele descobriu, ele ficou apaixonado, ele viu a realidade, aí ele começa a acomodar. No acomodar dele, ele já não glorifica mais, porque ele acha que já sabe tudo que o pastor está pregando. A fase da acomodação dele, ele segura o glória, ele idealiza o aleluia, ele planeja uma glorificação. Ele está vivendo a fase da acomodação espiritual. E a última fase, pastor, qual é a fase que ele está vivendo? É a fase da obrigação. Ele vem na igreja porque é obrigado, ele serve a Deus porque nada mais é do que sua obrigação servir. Ele oferta porque é obrigação, ele dizima porque ademais, se ele não dizimar, lá se virão aquelas pragas sobre a vida dele. E ele vive estas fases na fé. E eu costumo concluir que as pessoas que vivem esta obrigatoriedade na obra do Senhor, elas não sabem o que vieram fazer no santuário. Traduz para elas esta pergunta aqui: que viestes fazer nos meus átrios? Por quê? Porque as festas do povo de Israel, irmão, é festa. Israel dá uma aula de festa. É festa dos pães asmos, é festa de Pentecoste, é festa da lua nova, é tudo eles fazem festa e é uma bênção. Agora veja isso, querido, quando eles estão na fase da obrigação e não há nada que saia de dentro do coração, Deus não aceita. Por quê, pastor? Porque eu não conheço o seu coração. Vou dizer mais, eu não conheço nem o meu próprio coração, mas há um Deus, o Todo-Poderoso, que conhece muito além do nosso corpo, muito além do nosso espírito, muito além da nossa alma. A Bíblia diz que é Ele quem prescruta as intenções e os intentos do coração. Então, se você dá um glória assim, só para o pastor ver que você está glorificando, você está fazendo obrigado e Deus não está recebendo. Se você diz aleluia só para a irmã do lado ver que você está dando aleluia, você está fazendo obrigado e não há alegria de Deus em receber este aleluia. Mas quando você entrega-se de coração e coloca-se diante da majestade dele, diz: Senhor, eu não tenho outra coisa a fazer senão dizer aleluia, senão dizer glória, senão adorar o teu nome, Senhor. Eu faço de verdade, deliberadamente. O Senhor recebe a minha glorificação e o meu glória. Glória ao nome do Senhor para sempre. Essa pergunta é para os obrigados na fé. Essa pergunta é traduzida para aqueles que estão aqui carregados. Eu tenho que ir, porque se eu não for, ninguém vai. Se eu não for, o pastor liga para mim. Se eu não for, vai acontecer isso. Se eu não for, e se eu não for, não. Por favor, receba essa pergunta de Deus ao seu coração: que viesseis fazer nos meus átrios? Aleluia. E o inteligente bíblico, irmão, é que não é átrios do pastor, não é átrios da igreja, é nos meus átrios. Deus chama e particulariza. Ele diz assim: você não entrou na casa de qualquer um, não, você entrou na minha casa. E um dia Jacó está lá no deserto, e no deserto ele vê uma escada de anjo que sobe, de anjo que desce. Ele acorda, ele pega um vaso de azeite, despeja na pedra e diz: uau, quão terrível é esse lugar. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Esta é a casa de Deus. Em nome de Jesus, saiba que você não está na casa de Zé Mané nenhum, não. Você está na casa de Jeová. Por isso, dobra a sua língua, adore o nome do Senhor e exalte, porque a casa é dele, irmão. A casa tem dono. Veja, nos meus átrios, ele chama para si, ele particulariza. Ele diz: a casa é minha, por isso, que viesses fazer aqui? Que viesses fazer no meu santuário? Glória ao nome do Senhor. E eu pude aqui, com as minhas simples palavras, classificar para os irmãos algumas coisas que fazemos na casa, algumas coisas que fazemos nos atos. Ora, que viesses fazer aqui? Eu respondo nesta noite: que viesses fazer? E eu digo: vim para adorar-te. Oh, glória ao nome do Senhor, irmão. Eu não
saí da minha casa por outro intencional. Eu não saí da minha casa por outro motivo, não. Eu não comecei a tomar banho 5 horas da tarde, me ajeitei, coloquei paletó, gravata, passei perfume, arrumei o cabelo. Aí depois minha esposa terminou, nós descemos, pegamos o carro, rodamos quase 40 minutos para poder chegar aqui no santuário, para vir. Só por vir eu ficava em casa, assistindo um bom programa de televisão, assistindo um filme, dando ao meu conhecimento aquilo que ele necessita, porque o conhecimento está aberto, ele quer conhecer tudo. Mas não, eu falei assim, eu tenho algo melhor para fazer do que conhecer, eu tenho algo melhor para fazer do que assistir, eu tenho que adorar a majestade do meu Deus. Ademais, ele está fazendo tanto por mim que vocês nem imaginam. Eu tenho tanto que adorar, porque ele tem me dado saúde, ele me tem dado graça, ele me tem dado privilégio, ele tem me dado família, ele tem me feito assentar como príncipe no meio do povo. O que é isso? É motivo de eu glorificar, é motivo de eu adorar. E olha que coisa maravilhosa, irmão. Se você for ver o lógico ao pé da letra, nesse dia você não acordou, eu costumo dizer isso, você não acordou lá na UTI hoje, sabia disso? Você acordou numa cama abençoada, acordou, se queria, ia lá e fazia um café, se queria, ia lá e comia um cereal, se queria, podia comprar isso, podia comprar aquilo, fazer um ovo mexido. Você não é um qualquer, você tem motivo de sobra para adorar a esse Deus. Veja, você não é doente, você não está com câncer em fase terminal, você não é um aidético, você não é um leproso, você é ungido de Deus. E por que não adorá-lo, hein? E por que não exaltá-lo? Ah, pastor, mas eu estou todo dolorido, eu acho que mais que eu você não está. Então, em nome de Jesus, adore, exalte, você veio para adorar. Se você veio, faça isso em nome de Jesus. Eu vim para adorar-te, glória ao nome do Senhor. Ademais, irmãos, vejamos isso muito rapidamente aqui. Vejamos, a nossa liturgia de culto é uma liturgia para provocar adoração. Como assim, pastor? A liturgia das Assembleias de Deus no Brasil é oração. O crente chega na igreja, ele já dobra o joelho e já ora. E a oração inicial é uma oração de confissão. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu vim para te adorar. E tem muita gente erradamente dizendo: Deus, dá-nos um culto abençoado nesta noite. Olha, irmão, Deus não dá culto a ninguém. Deus é que é merecedor de culto. Então eu falo assim nas minhas orações: Senhor, por favor, ajuda-me a dar a ti um culto abençoado. Dá fortalecimento ao meu coração para eu dar a ti um culto. O que é oferecer culto? É oferecer sacrifício, é adorar a Ele. Então é eu que tenho que adorar a Ele. Nunca diga: Senhor, dá-nos um culto abençoado nesta noite. Não, querido, porque Deus não dá culto a ninguém. Não existe maior ser supremo, não existe maior Deus do que o nosso. Então a Ele honra, a Ele glória, a Ele culto e adoração para sempre. A liturgia do culto começa com a oração. Depois da oração o pastor vem, fala amém. Depois do amém ele começa a cantar. A liturgia do Brasil é essa: 3 hinos da harpa. Pastor, mas 3 hinos da harpa, não aguento mais esses hinos da harpa, eu não sou muito fã. Comece a atentar para a letra dos hinos da harpa, porque você vai ver que tem 1000 vezes mais letra do que os hinos que tem por aí. Pastor, então o senhor é contra os hinos que tem por aí? Não, senhor, gosto muito. Ouço Cassiano, Elaine de Jesus, ouço Lázaro, ouço Diante do Trono, eu ouço todo mundo, e aquilo que é bom desce ao meu ouvido e desce ao meu coração. Mas os hinos da harpa me elevam, os hinos da harpa me tiram de baixo e me jogam para cima, os hinos da harpa me fazem adorar. E eu já começo o culto adorando. Ora, eu vim ao santuário para quê? Eu vim para adorar. Então eu começo a exaltar a majestade dele, eu começo a glorificar. Você não viu o hino que nós cantamos aqui? Nome sem igual. De que nome ele está falando? Ele está falando do nome de Jesus, do único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11: pelo que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, ao qual nome se dobre todo joelho dos que estão na terra, todo joelho